Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. É um prazer poder estarmos aqui mais uma quarta-feira para juntos adorarmos e exaltar a esse Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Sabe, vivemos em um tempo de incertezas, em um tempo onde os nossos governantes não sabem direcionar as pessoas. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Os cientistas dizem para se cuidar antes, outros dizem para se cuidar depois. E no meio de tudo isso, as pessoas ficam perdidas ali. As pessoas entram em crise. As pessoas ficam ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer. Nessa noite eu queria trazer uma palavra para vocês que está em Salmos 42:5, que diz assim: Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Devemos seguir o padrão de Jesus e de Paulo, lutar contra a incredulidade da ansiedade e com a promessa de um futuro que Deus planejou para nós, um futuro da graça. Nós devemos seguir em frente, nós devemos permanecer com os nossos olhos em Cristo. E quando a ansiedade chegar, nós devemos lembrar que nós temos um Deus justo e fiel, temos um Deus que olha para nós. Porque então te abates, ó minha alma, e logo eu perco a paz. Logo eu fico ansioso, eu fico aflito. Sabe, será que realmente estamos crendo em Deus? Será que realmente estamos crendo em suas promessas? A ansiedade nada mais é que uma crise de um futuro inexistente, um futuro que ainda nem vivemos, nem sabemos se vamos viver. E muitas pessoas têm perdido a paz. Muitas pessoas tenham ficado aflitas. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar na sua promessa. Jesus nos disse que nesse mundo teríamos aflições, sim, mas era para nós termos bom ânimo, pois Ele já havia vencido. E nós devemos confiar na sua palavra. Nós devemos confiar nas suas promessas para nossas vidas. Veja o que diz em Isaías 41:10, diz assim: Não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Nós devemos acreditar na promessa da palavra de Deus, a promessa que Ele nos deixou. Porque Abraão subiu ao monte com seu filho Isaque para sacrificá-lo, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus iria providenciar o cordeiro. Ele sabia que Deus ia providenciar o sacrifício. Ele confiou em Deus. Eu não estou dizendo aqui para nós sermos super-homens, que nunca iremos ficar ansiosos, que nunca iremos sentir medo. O que eu estou dizendo é que essas coisas não podem nos paralisar. Essas coisas não podem roubar a nossa paz. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que confiar em Deus e nas suas promessas. Tem uma frase do John Piper que diz assim: Sou imortal até que para mim se cumpra as promessas de Deus. Amém? Que Deus venha encher o nosso coração de fé e esperança. Nós vamos seguir em frente. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Nós queremos te agradecer por mais um culto. Nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui reunidos, mesmo de forma virtual, mas com o nosso coração cheio, Pai, com o nosso coração alegre. É um prazer imenso, Pai, poder estar aqui, Pai, cultuando a Ti, louvando e agradecendo a Ti, Pai. Nos perdoe, Deus, por às vezes
os problemas e as dificuldades roubarem a nossa paz e por algum instante esquecemos quem o Senhor era em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, a cada dia mais firmar em Tuas palavras, firmar em Tuas promessas e confiar cada dia mais em Ti, ó Pai. Porque independente do que aconteça, tudo já deu certo, ó Pai. Porque todas as coisas acontecem com a Sua ordem, com o Seu querer. E o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Por isso, o nosso dever é crer em Ti, é crer em Tua palavra, é crer que o Senhor cuida dos Seus filhos, ó Pai. Nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos juntos louvar ao Senhor agora. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. E que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele tem um bom plano para a sua vida. Talvez a sua vida não esteja da forma que você quer que ela esteja. Mas o Senhor nos fala nessa noite: ei, fique tranquilo, eu tenho um bom plano para a sua vida. E Ele não acabou, amém? Vamos louvar ao Senhor. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Cante comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Escute. Quando tudo deixares notar. Se orares, porém, com o teu coração,
ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Quando tudo deixares notar. Quando tudo deixares notar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, nós temos um número do WhatsApp. Se os irmãos tiverem algum pedido de oração, os irmãos podem mandar por lá. E também pelas mensagens no Facebook. Eu vou falar o número para vocês aqui. É o 94788-8185. Vou repetir. 94788-8185. Mande ali a sua mensagem, manda ali o seu pedido de oração, que no final do culto o pastor estará orando, estará intercedendo. Amém? Vamos orar pela nossa família? Feche o seu olho aí na sua casa e vamos juntos orarmos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada família aqui representada, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada lar. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, entrar nesses lares, ó Pai. Venha trazer a paz, venha trazer, ó Deus, o teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha cuidar dos teus filhos, ó Pai. Assim como vem cuidando, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus justo e fiel. Por isso queremos pedir que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha guardar as nossas crianças, ó Pai. Que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrá-las, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha enchê-los com o teu Espírito, ó Deus. Queremos também interceder pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação. Queremos interceder pelos nossos governantes, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar direção para eles, ó Senhor. Para que o Senhor venha direcioná-los, ó Pai, para o caminho certo, Deus. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, Senhor, em meio a tanta dúvida, Deus. Em meio a tanta turbulência, que o Senhor venha guardar os nossos corações, Senhor, e que venhamos estar sempre focados em Ti, Deus. Nós também queremos interceder pelos enfermos, aquelas pessoas que estão em leito hospitalar, pessoas que precisam de uma intervenção Sua, Pai. Nós cremos que apenas uma palavra Sua, as pessoas podem ser curadas, Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha visitar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que necessitam, ó Pai, de uma cura, Deus. Visita, Pai. Visita, Senhor, traga a sua cura. Nós cremos em que seu nome é poder. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o médico do médico,
porque Tu és o Senhor dos senhores, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor venha trazer a cura sobre essas vidas, Senhor. Nós queremos interceder pela Tríplice Fronteira, o Paraguai, a Argentina, o Brasil. Queremos interceder também pelos missionários Marcos e Thaís, Senhor. O Senhor venha guardá-los, ó Pai. O Senhor venha abençoá-los aonde quer que eles estejam, ó Deus. O Senhor venha usá-los com ousadia, com autoridade, Senhor. Usa, Senhor, capacita-os, Pai, para que eles venham a ser bênção aonde quer que eles estejam, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar com a nossa adoração ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você já depositou na conta da igreja, ou se você ainda vai depositar, separe o seu melhor. Separa o melhor que você tem para Deus. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que ela foi no banco sacar o dinheiro e ali ela ia tirar o dinheiro do dízimo. E então ela estava separando a nota e veio algumas notas novas. E ela separou aquelas notas novas para dar de oferta, para dar de dízimo. Porque ali ela considerou que era primícia. Eram notas novas e ela separou o melhor para Deus. Separe o seu melhor. Sabe, nós temos que ter um coração grato. Nós temos que ser grato a Deus porque nós temos mais do que merecemos. Muitas vezes gastamos dinheiros com coisas fúteis e na hora de ofertarmos, na hora de dizimarmos, nós damos com pesar, damos achando que vai fazer falta. Nós temos que ser grato a Deus. Nós temos que retribuir o que Ele nos dá. Por isso, essa noite eu quero convidar você a separar o seu melhor. Separe o seu melhor aí e oferte com alegria, oferte com prazer, oferte com o coração repleto de gratidão. Nossos dízimos e as nossas ofertas devem ser depositados na conta da igreja. A conta é do Banco Itaú. O número da agência é 6906. A conta corrente é 21.508, dígito 9. Nós também temos o Pix, que é o 28.769.369.0000182. E vocês que fizerem essa transferência ou fizerem esse depósito, mande o comprovante para o Davi ou para a Cris. Mande para eles ali contabilizarem. E você que não tiver como, não tiver acesso a esse sistema, informe eles também, que eu creio que eles darão um jeito de passar aí e buscar. Amém? Mas oferte a Deus, oferte. Dê o seu melhor. Amém? Vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo prazer de poder retribuir, ó Pai. Pelo prazer de ofertarmos, pelo prazer de dizimarmos, ó Senhor. E que nós venhamos ter um coração grato a Ti, Senhor. Porque o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é um Deus que nos dá mais do que merecemos, ó Pai. Por isso queremos retribuir, Senhor. Queremos ser grato a Ti, Pai. Nós também queremos orar por aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm como ofertar ou dizimar, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Queremos pedir que o Senhor venha abrir a porta de empregos, ó Pai. Sabemos que o momento não é oportuno, mas nós também cremos que o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem, Senhor. Por isso, Senhor, abre a porta, Senhor. Traga o sustento, Deus. Traga o sustento, Pai, para essas famílias, Senhor.
Ó Pai, venha, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Nós exaltamos, ó Pai, o teu santo nome e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vamos agora para os nossos anúncios. De quarta-feira nós temos o culto de ensino, o culto de estudo da palavra do Senhor. Tem sido um momento rico e precioso. Nós precisamos aprender mais de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre essa palavra. Nós temos que andar com ela todos os dias da nossa vida. Amém? De quarta-feira também nós temos o jejum. Separe aí um momento ou uma refeição. Esteja jejuando. Isso é muito importante para as nossas vidas. De domingo nós temos o culto da família. Começa às 18 horas. Amém? Na quarta-feira começa às 20 e de domingo começa às 18 horas. Procure entrar no horário para junto ali cultuarmos ao Senhor. Nós também voltamos com a célula. Segunda-feira já teve lá da Vila Mirante. E sexta-feira nós teremos a do Jardim Guarani e do Jaraguá. A Cachoeirinha ainda não voltou, mas os irmãos ali da Cachoeirinha que quiserem se conectar com alguma dessas células, entre em contato com algum dos líderes da célula para junto ali compartilharmos a palavra do Senhor. Eu creio que será um momento precioso. Eu creio que será um momento onde ali nós compartilharemos a palavra do Senhor. Não fique de fora, procure se conectar. Amém? Compartilhe, divulgue, curta. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, você ainda que não se inscreveu. Se inscreva no canal da igreja. Divulgue a palavra do Senhor. Vamos espalhar essa palavra aí que tem muitas pessoas que precisam ouvir. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Agora vamos para o momento da palavra. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesse culto de ensino, que é uma bênção. E eu espero que Deus esteja falando ao seu coração com esses estudos. Eu espero que esteja também tudo bem com vocês, saudades de todos vocês. E nesse momento eu queria pedir para que você abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 23 e 24. Obrigado, Adriano, pela direção do culto. Espero que você esteja sendo abençoado nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 16, verso 23 e 24. Diz assim: em verdade, eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado por este momento, Senhor, maravilhoso, Senhor, de estar reunido, Senhor, com a Tua igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque pudemos sentir a Tua presença desde o início deste culto, Senhor, e agora nós te pedimos, Senhor, humildemente, para que o Senhor venha me usar, Senhor, com graça, com poder, com autoridade, com unção, Senhor, para que nós tenhamos revelação da Tua palavra, Senhor.
Vem falar conosco, meu Deus. Vem trazer, Senhor, uma palavra do teu coração ao nosso, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre fé e autoridade. E a semana passada nós começamos a falar um pouco sobre a questão do poder de procuração, porque quando nós falamos sobre a autoridade, nós estamos falando da autoridade do nome de Jesus, e nós vimos que nós só temos essa autoridade se nós estivermos em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo Jesus, então nós teremos a autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo o poder e a autoridade que nós temos, ela pertence a Jesus. Ela está no nome de Jesus. Nós podemos comparecer diante de Deus, podemos orar, como fizemos quase agora, orar pela nossa casa, pela nossa família, mas sempre no nome de Jesus, na autoridade que Ele nos dá. Nós podemos comparecer diante de Deus, louvar o Seu nome, sempre com essa autorização, com essa autoridade que o nome de Jesus nos concede para entrarmos então na presença de Deus ali e louvarmos ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele. Jesus nos disse nesse versículo que nós acabamos de ler, que é o texto base da semana passada e dessa semana, que nós devemos pedir em nome dele e para que o Senhor então nos conceda, para que o nosso pedido seja aceito. O nosso pedido tem que ser no nome de Jesus. É no nome dele que nós temos autoridade. Há poder no nome dele. Jesus disse isso. Não foi nenhum pastor, não. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que nós ainda não tínhamos pedido, mas que se nós pedirmos, então, no nome dele, o nosso Pai, ele nos concederia. Então, não é um chavão, não é uma palavra de um homem, não. É as palavras do Senhor Jesus, está na palavra de Deus e nós devemos crer. Crer no nosso coração de que se nós pedirmos alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, o Pai nos concederia. E é para isso que nós estamos estudando esse tema, para a gente se aprofundar nessa questão do poder do nome de Jesus. Nós temos a autoridade, nós recebemos essa autoridade de Jesus. Ele fala que nós devemos pedir no nome dele. Então, nós devemos exercer isso. Então, nós temos essa autoridade de usar o nome de Jesus para pregar o Evangelho, para orar pelos doentes, para expulsar demônios, para levar bênção, para abençoar, para impedir que o reino das trevas prevaleça, para a expansão do reino de Deus. Nós podemos usar o nome dele, nós temos essa autorização e essa autoridade de usar o nome dele nestas situações. Amém? A semana passada nós começamos a falar um pouco dessa questão da autoridade e nós vimos que nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor. Quando eu falo isso, eu não falo apenas da minha pessoa como pastor, mas da sua também. A igreja somos nós. A igreja não é o prédio, eu tenho dito muito isso ultimamente, porque a maioria das pessoas entendem que a igreja se não tiver a parede, se não tiver o culto presencial, então não é a igreja, não. A igreja somos nós. Somos nós. Então, quando eu falo dessa responsabilidade, eu falo que a responsabilidade é da igreja. É minha e é tua. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. A partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que você nasceu do céu, então você tem essa responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? Nós temos uma incumbência, uma obrigação. Nós vimos isso na semana passada. Ou uma missão
propriamente dita, de alterar a ordem natural das coisas. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de alterar a ação do inimigo, a ação das trevas, a ação do diabo, em todo assunto que diz respeito ao reino de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Olha, traduzindo para a gente aqui, quando você se deparar com alguém que não conhece a Jesus, então você tem a responsabilidade de falar de Jesus para essa pessoa. Quando você se deparar com alguém que está enfermo, então você tem a responsabilidade de orar por aquela vida. Quando você se deparar com alguém que está opresso pelo inimigo, você tem a responsabilidade de orar para que o Senhor liberte essa pessoa. Tudo isso no nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Veja que essa é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Na nossa família, quando você vê que não está indo muito bem as coisas, então pare de falar da sua casa para o teu amigo, para a tua amiga. Dobre os seus joelhos e ore a Deus. E ore em nome de Jesus para que aquela situação ela se resolva. Pare de falar para as outras pessoas. Busque a Deus e em nome de Jesus, porque você tem essa autoridade de orar pela tua casa. Em nome de Jesus. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Quantas pessoas hoje que caminham por aí, dentro das igrejas, que elas não têm essa revelação. Então elas têm que procurar o pastor, elas têm que procurar o irmão, o profeta tal, a profetisa tal, porque só aquela pessoa que Deus pode usar. Não! Deus deu essa autoridade para a sua igreja. E a igreja somos nós. Nós podemos fazer a diferença no reino de Deus, para o reino de Deus, usando o nome de Jesus. Isso nós vimos a semana passada. E para isso, nós comparamos essa autoridade na semana passada como se fosse uma procuração. Veja que uma procuração, você só pode agir em nome de uma outra pessoa se você tiver uma procuração. Pois bem, você tem uma procuração do Senhor Jesus para agir em nome dele em todo o assunto, todo o negócio que diz respeito ao reino de Deus. Amém? Na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, da sua casa, dos seus negócios, da vida da igreja, da vida dos seus familiares, dos seus vizinhos, aonde tiver algo a ser feito para o reino de Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa usar a sua vida, porque nós temos essa autoridade que nos foi dada. Amém? Isso nós vimos na semana passada. Nós vimos que essa autoridade de usar o nome de Jesus é para os filhos. É para aquele que é nascido de Deus, para aquele que nasceu de novo. Nós vimos também que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Por quê? A palavra de Deus diz isso, que nós somos embaixadores em nome de Jesus, de Cristo. Veja que um embaixador representa o seu país em um outro determinado país. Ele representa, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um embaixador lá do Brasil. Então, o embaixador do Brasil representa o nosso país, ali nos Estados Unidos. Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, eu pergunto, como é que nós estamos representando Jesus? Como é que nós estamos representando Jesus aqui na terra? Será que as pessoas olham para nós e veem Jesus? Será que elas olham para nós e veem um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Tem muita gente por aí que fala de Jesus, que está em cima dos púlpitos, inclusive pregando com o microfone na mão, mas não está representando bem Jesus. Por quê? Porque trai, porque adultera, porque rouba, porque engana os outros, porque não tem bom nome. Então, nós temos que ver essa questão. Como é que nós estamos representando? Nós temos essa autoridade
de representar o nome de Jesus. Mas como é que nós estamos representando? Então, é uma responsabilidade estar falando aqui para vocês. Não estou falando apenas para a minha igreja, estou falando para pessoas que entram aí na live. Estou falando para o mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado e analisar a nossa própria vida. Como é que nós estamos representando Jesus aqui na terra? Nós vimos também a semana passada que nós somos cooperadores de Cristo. Nós cooperamos com Ele. Nós cooperamos com Jesus. E nós vimos que cooperar é colaborar, é ajudar Jesus. No quê? Na expansão do reino de Deus. Então veja, quando nós somos igreja, nós somos cooperadores de Cristo. Nós levamos bênção para as pessoas. Nós oramos pelas pessoas. Nós pregamos o Evangelho, pregamos Jesus. Nós oramos pelas pessoas. Nós abençoamos a vida delas. Nós também abençoamos com o nosso tempo, financeiramente. Tem tantas maneiras com que nós podemos colaborar com Cristo. Podemos ajudar, podemos cooperar com o reino de Deus. Então, veja que nós vimos isso na semana passada também. Que nós somos cooperadores. Hoje, nós vamos continuar falando sobre essa questão do direito de usar o nome de Jesus. Nós vamos estar falando um pouco ainda sobre essa questão desse poder que a igreja, que eu e você recebemos, de representar o nome de Jesus, de cooperar com Ele, de agir no nome dEle, que nós chamamos de poder de procuração. Então, nós vamos falar um pouco mais nessa noite. A primeira coisa que eu queria dividir com os irmãos nessa noite é que o nome de Jesus, ele deve ser usado em concordância com as Escrituras. Ou seja, o nome de Jesus ele deve ser usado em concordância com a palavra de Deus. Não adianta a gente querer usar o nome de Jesus de uma forma contrária à palavra. Porque veja que o versículo que nós lemos lá em João capítulo 16, né, verso 23 e 24, lá diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome de Jesus, Deus, ele então nos concederia. Mas não é todas as coisas. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus, né? Quando Jesus fala ali, olha, se pedirdes alguma coisa ao Pai, né? Ele vou-lo concederá em meu nome. Em meu nome. Não é tudo, porque tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Por isso que nós temos o culto de ensino da palavra, porque é para a gente conhecer a Bíblia. É para a gente saber o que está na palavra de Deus. Não adianta a gente orar naquilo que não está em concordância com a palavra de Deus. A palavra de Deus é assim, diz lá em Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Amós 3, versículo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, andarão dois juntos se não houver acordo? É impossível. Não tem como andar com uma pessoa que não quer andar com você. Não tem como andar com uma pessoa que não concorda com você. Eles têm que estar em acordo para que eles possam andar, para que eles possam caminhar. E assim é com essa autoridade que nós temos no nome de Jesus. Não adianta a gente orar por uma coisa que é contrário à palavra de Deus, porque não vai funcionar. Deus não vai responder a essa oração. Amém? Usar o nome de Jesus, então, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós podemos falar com relação a essa questão de estar em concordância com a palavra, é que a palavra de Deus tem uma importância muito grande nessa questão da autoridade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Lá em Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11, diz assim: porque
Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja que é Deus quem está falando aqui através da boca do profeta Isaías. E ele fala o seguinte, Deus fala aqui, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, ou seja, a palavra de Deus não volta vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz, tudo aquilo que foi da vontade de Deus, e prosperará naquilo para que foi designada pelo Senhor. Nós estamos falando da palavra do Senhor, não é a palavra do homem. A palavra do homem é falha, a palavra do homem ela é fraca, ela é vazia, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, tudo aquilo que nós orarmos com autoridade, no nome de Jesus, que estiver alinhado com a palavra de Deus, vai se cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz aqui que toda palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. Ou seja, ela vai se cumprir. A palavra de Deus sempre se cumpre. E o objetivo para o qual ela foi falada vai se cumprir. Então nós podemos ter essa certeza, essa fé e orar na autoridade que o Senhor nos dá, porque vai estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? Mas uma coisa que nós podemos falar com relação à palavra e nessa questão também de estar em concordância. É muito importante esse princípio do concordar. Por isso que quando nós pedimos a oração na igreja, não é porque há uma quantidade maior de pessoas orando pelo mesmo assunto. Não, não é isso. Vamos aprender algo aqui. Quando nós pedimos oração na igreja, é por causa da concordância. É por causa... aí que está o segredo da autoridade. Se um concordar com o outro, então Deus concordaria lá no céu. E lógico que isso tem que estar em concordância com a palavra de Deus também. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 18, verso 18 a 20. Diz assim: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Veja que esse trecho da palavra de Deus está falando aqui de concordância. Veja, se nós vimos na semana passada sobre essa questão do ligar e do desligar. Nós vimos que o ligar está atrelado a amarrar, a impedir a obra do inimigo na vida das pessoas. Então, se 2 ali, ou 3, não é? Se 2 ali ligarem, ou seja, atarem, impedirem, concordarem em impedir a ação do inimigo na vida de uma pessoa, então isso seria o quê? Ligado no céu. Olha que responsabilidade. Veja que também a palavra do Senhor fala que aonde 2 concordarem a respeito de qualquer coisa que esteja alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, então seria o quê? O Pai que está no céu nos atenderia. Veja que o final do versículo ele traz algo importante para nós. Traz algo que às vezes as pessoas elas falam de uma determinada forma,
que não está errada, mas elas interpretam de uma outra forma. O versículo 20 traz assim: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Geralmente as pessoas atrelam este versículo a cultuar, e está correto, está certo, é isso mesmo. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria, disse Jesus. E é isso mesmo. Mas existe algo também por detrás disso, porque esse versículo 20, ele está no final de um contexto de concordar, de ligar, de desligar. Então, se 2 ou 3 ali ligarem, ou desligarem, ou concordarem, né, a respeito de qualquer coisa, o nosso Pai atenderia. E aí Jesus fala, ele termina falando, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Ou seja, eu estaria avalizando, garantindo o que aqueles 2 concordaram. É como se o próprio Jesus estivesse agindo através de nós. É esse o contexto. Então, a importância é muito grande. Quando 2 ou 3 concordam, eles estão ali reunidos em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse ali, garantindo que aquela oração será atendida pela autoridade que nós temos no nome de Jesus. É assim que nós entendemos esse trecho da palavra de Deus. Temos a autoridade de Jesus para ligar e desligar. Agora, tem algo importante para nós aqui. Cabe a nós fazer algo a respeito dessas situações negativas que existem nas nossas vidas. Quando você se deparar com alguma coisa que diz respeito ao reino de Deus aqui na terra, você tem a obrigação de orar, de abençoar. Compreende? É como se o próprio Jesus estivesse agindo através de nós. Mas sempre em concordância. Sempre em concordância. Há um poder na concordância. Por isso que eu falo para a minha liderança, que eles têm que estar comigo. E eu falo para a igreja também, que a igreja tem que estar comigo. Por quê? Porque se a igreja estiver com o seu líder, se a liderança estiver com o seu líder, então nós temos o poder de concordância. E a Bíblia fala que há poder no nome de Jesus quando 2 concordam. É importante isso. Sempre em concordância, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala no versículo 20, né? Aonde 2 ou 3 se reunirem, Jesus está ali. Ele estaria ali para garantir aquela oração que está sendo feita em nome de Jesus, que está sendo feita para representar Ele ali naquele local, ali naquela situação. Amém? Glória a Deus por isso. Ainda falando com relação à palavra de Deus, nessa questão de usar o nome de Jesus. A Bíblia fala lá em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Fala algo para nós, que fala para nós fazermos tudo segundo a lei, ou seja, tudo segundo a palavra. E aí nós teríamos sucesso. Olha o que diz a palavra de Deus. É ali em Josué. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Olha, preste atenção. Quando a gente lê a Bíblia, preste atenção. Olha o que a Bíblia está falando. Tá? Ele está falando para Josué ter o cuidado de fazer segundo toda a lei. A lei aqui é a palavra que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Para o quê? Qual o objetivo disso? Para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Olha aqui para mim. Olha para mim. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos fazer segundo a palavra de Deus.
todas as coisas. Fala mais uma coisa, para nós não nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Para o quê? Qual é o objetivo disso? Para que a gente seja bem-sucedido. E aí eu pergunto, você quer ser bem-sucedido? Então você tem que olhar para a palavra de Deus. Se você quer que as coisas deem certo na sua vida, então você tem que olhar para a palavra de Deus. E aí a Bíblia ainda fala, e não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E aí então você vai ser o quê? Bem-sucedido. Então fazer tudo segundo a palavra. E aí você terá o quê? Sucesso. Olha o que diz, a palavra continua falando. Não cesses de falar deste livro, da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Olha só o que a palavra de Deus fala. Vamos entender isso aqui. Olha para mim. Diz assim: não cesses de falar deste livro. Tem que ler a palavra. Tem que falar da palavra de Deus. A Bíblia está falando isso para nós. Não cesses de falar da lei. E fala mais uma coisa. Meditar. Pensar na palavra de Deus, naquilo que você leu. Para o quê? E fala mais uma coisa. Fala para nós termos o cuidado de fazer tudo segundo está escrito na palavra de Deus. E aí, o versículo, ele se encerra. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, você quer ter um caminho bem-sucedido. Você quer fazer prosperar o teu caminho. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus. E você tem que fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Você tem que praticar a palavra de Deus. É isso que está dizendo aqui. Ok? Nós não queremos ser religiosos. Nós não queremos ser aqueles que são super crentes ou super poderosos. Não. Todos nós estamos aprendendo a andar com Jesus. Nós estamos aprendendo a ter intimidade com o Senhor. Por isso, tudo aquilo que o Senhor te mostrar na palavra de Deus, coloque em prática. Sabe o que é difícil? O difícil é quando nós lemos a palavra de Deus. Nós sabemos que está errado, mas nós continuamos no erro. Então, que autoridade é essa que nós temos em Jesus? Nós não teremos autoridade nenhuma. Compreende? Nós não teremos... teremos uma representação. Que representação é essa que nós estamos fazendo de Jesus se nós não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus? Então, assim, a autoridade que o Senhor nos dá de usar o nome dele está relacionado a olhar para a palavra de Deus com cuidado, com carinho, meditar nela e tentar colocar em prática aquilo que ela fala conosco. Então, o nosso caminho prosperará. Sabe por que tem muita gente com a vida destruída aí fora? Sabe por que tem muita gente pensando em divórcio? Sabe por que tem muita gente que trai a esposa, que já traiu a esposa? Porque a palavra de Deus ficou em segundo plano. A palavra de Deus ele se afastou da palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente que para hoje o segundo casamento já é permitido? Sabe por quê? Porque já não olha com carinho para a palavra de Deus. Já não medita mais como deveria meditar. E a igreja erra. Os seus líderes erram. E as pessoas erram. Por quê? Porque olham para o pecado e já não mais acreditam ou já não mais creem da forma. Não meditam, mas não colocam mais em prática. E aí falam que nós somos religiosos. Nós somos pessoas, somos fariseus. Não. Nós só queremos agradar ao Pai. Nós só queremos que o nosso caminho seja próspero. Nós só queremos que nós sejamos ali,
sejamos bem-sucedidos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não somos super crentes. Não, nós não somos, nós só olhamos com carinho para a palavra de Deus e para aquilo que nos ensina. Para ter sucesso, nós temos que falar e meditar sempre na palavra de Deus, dia e noite. Diz aí em Josué. Fala que nós devemos fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra. Está escrito aí. Nós precisamos, então, ter a autoridade de fazer as coisas no nome de Jesus, de usar o nome de Jesus, mas sempre em concordância com a sua palavra. Sempre olhando para a palavra de Deus. Amém? Mais uma coisa. Nós devemos pedir a Deus segundo a vontade de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Veja, o que adianta nós pedirmos um iate para Deus? Você acha que Deus vai nos dar um iate? Eu falo para mim, se eu pedir um iate para Deus, será que Deus vai me dar um iate? Você sabe quanto custa um iate, o mais barato? O mais barato custa 1,5 milhão. O mais baratinho. Existem iates de 5 milhões, de 10, de 15, de 20, de 30 milhões. Existem iates de 50 milhões. Você sabe quanto que custa para tirar? Uma vez eu estava na praia, lá nas minhas férias, e nós estávamos ali, e nós vimos ali um lugar onde um estaleiro de barcos, de lanchas, de iates, e nós vimos ali eu vi uma pessoa tirando ali aqueles barcos, aquele iate, aquelas lanchas enormes. E eu perguntei para a pessoa, eu fiquei olhando aquilo e imaginando. E depois eu tive um cliente que trabalhou construindo iates. Eu perguntei para ele, quanto custa para ficar um iate ali alugado no estaleiro? Pelo menos custa 10 mil reais por mês para deixar um iate lá. Para tirar o iate lá do estaleiro e colocar na água é mais 5 mil reais, fora o aluguel. Para você guiar um iate, uma lancha, não é para qualquer um. Tem que ter uma habilitação náutica. Então, muitos não têm habilitação, tem que contratar uma pessoa para guiar para eles. Sabe quanto custa um salário de uma pessoa para guiar um iate? Pelo menos 10 mil reais. Fazendo uma conta básica aqui, 10 mil reais de aluguel, mais 10 mil reais, mais 5 mil reais para tirar o iate. Você acha que eu teria condição de ter 25 mil reais, no mínimo, por mês para ter um iate? Então, para que eu vou pedir um iate para Deus? Deus nunca vai me dar. Porque eu não tenho essa condição. Está compreendendo? Para que você pede um carro de 200 mil para Deus? Você vai ter condição de pagar o seguro desse carro. Você vai ter condição de pagar um IPVA de um carro de 200 mil. Pensa bem nessas coisas. Por quê? Porque você vai pedir e não vai receber, porque não está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes, nós pedimos um emprego e o emprego é maravilhoso. Você ganha bem. Você pede para Deus e Deus não te dá aquilo. Por quê? Porque Deus, Ele sabe que se você tiver aquela provisão, você vai se perder. Então, Ele não vai te dar. Então, nós temos que pedir as coisas para o Senhor, no nome de Jesus, mas tudo que estiver alinhado com a sua vontade. Que esteja de acordo com a vontade do Senhor. A vontade de Deus, então, deve ser a prioridade. Deve ser o critério para tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus.
Espero que o Senhor esteja falando com você. O ponto 2 dessa noite, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a nossa posição diante de Deus para usar o nome de Jesus. Nós já acabamos de falar sobre o poder que nós temos de procurador para agir em nome de Jesus. Agora a gente vai falar assim, um segundo ponto, que é saber a nossa posição diante de Deus para usar o nome de Jesus. Veja que na semana passada nós encerramos com uma história, com os filhos lá de Sevas, que foram tentar expulsar o demônio de uma pessoa. Eles expulsaram o demônio usando as seguintes palavras: eu expulso você em nome do Deus de Paulo, a quem Paulo prega. E o demônio falou para eles o seguinte, para aqueles filhos de Seva: olha, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos Paulo, mas quem é vocês? E deu lá um trabalhão para eles. Eles tiveram que fugir ali da presença daquele demônio, porque eles não conseguiram. Por quê? Porque eu falei essa história, terminei falando na semana passada e falo agora. Por quê? Para a gente saber qual que é a nossa posição em Deus para usar o nome de Jesus. A primeira coisa é que nós devemos ser filhos de Deus. A primeira coisa é que nós temos que ser nascidos de Deus. Então nós vamos ter autoridade para usar o nome de Jesus. Veja, nós temos que saber que nós somos justos. Nós somos livres de condenação. Veja que a palavra do Senhor fala, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos tornados justos, nós fomos tornados filhos de Deus. Nós estamos livres de condenação, nós temos uma nova vida. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que se fizeram novas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, a palavra de Deus Paulo falando aos Coríntios, que Jesus, ele se fez pecado por nós, mesmo não tendo pecado algum. A Bíblia diz que Jesus foi perfeito. Ele não tinha pecado algum. Ele se fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos, então, justiça de Deus. Justos. Ser justo é ser aceito por Deus. Ser justo é estar vestido com a roupa da justiça, com a vestimenta da justiça. Lembra quando o filho pródigo volta? O filho pródigo então pede lá a herança que lhe competia por seu pai e vai embora. Mas um dia ele percebe o erro, se arrepende e volta. Quando o pai o recebe, o pai manda, uma das coisas que o pai faz com ele é mandar vir uma roupa nova e vestir ele. Sabe, nós éramos inimigos de Deus. Nós merecíamos o inferno. Nós não merecíamos a salvação. Mas Jesus fez isso por nós, nos resgatou, nos redimiu e nos tornou justos aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos, nos vê íntegros. Mas por causa de Cristo, por causa de Jesus, é por causa disso. Então, nós somos justos. Nós somos justos, nós temos que nos enxergar dessa forma. Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, então você é justo. Você pode usar o nome de Jesus.
Você tem essa autoridade. Amém? Segundo, nós devemos saber que nossos pecados eles foram perdoados por esse nome. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Olha o que está escrito aí. Em João, 1 João, diz que nós somos perdoados, diz que nós fomos perdoados por causa do nome de Jesus. Olha a importância do nome. Nós somos perdoados por causa do nome de Jesus. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração de que os nossos pecados estão perdoados no nome de Jesus. Eles foram lavados pelo sangue de Cristo. Amém? A palavra de Deus, apesar de ter essa certeza, nós sabemos dessa verdade, muitos pecam. Eu não estou falando, nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós nascemos de novo e estamos numa caminhada com Cristo. E o Espírito Santo de Deus está nos lapidando, está nos aperfeiçoando, diz a palavra de Deus. Mas tem muitos que não querem ser aperfeiçoados. Tem muitos que estão no pecado e não querem mudar de vida. E o que mais mais eu fico indignado é que essas pessoas querem pregar, elas querem usar o nome de Jesus, elas querem ter autoridade no nome de Jesus. Como elas vão ter autoridade no nome de Jesus se elas não querem mudar? Uma coisa é você saber que nós não temos mais pecados, porque nossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus, foram lavados no sangue de Cristo. Isso é uma coisa. E a outra é que a palavra de Deus diz para nós não pecarmos. Por quê? Porque nós não podemos ter autoridade no nome de Jesus em pecado. Como que eu vou orar por um demônio se eu estiver em pecado? Temos que saber isso, essa condição. Qual é a condição que nós estamos diante de Deus? Mas eu não quero entrar por esse caminho, eu quero continuar aqui. Veja, a palavra de Deus fala que nossos pecados foram perdoados, todos eles, por causa do nome de Jesus. Mas, se por acaso nós pecarmos, diz a palavra de Deus, então lá em 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus é clara, fala para não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aqui para mim. Qual é a nossa condição em Deus para usar o nome de Jesus? Primeiro, nós devemos saber aqui que nossos pecados foram perdoados no nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz que é para nós não pecarmos. Por isso que eu falei. Conheço muita gente aí que está pregando, tentando fazer a obra de Deus, mas em pecado. Então, se você estiver em pecado, não vai orar pela pessoa. Não vai tentar usar o nome de Jesus se você estiver em pecado. Vai primeiro pedir perdão. Por quê? A Deus. Por quê? Porque aqui está escrito o seguinte: escrevo para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, então nós temos advogado ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vá até a presença de Deus, no nome de Jesus, peça perdão. Então, Jesus é o nosso advogado, ele vai nos defender. E então, a questão vai se normalizar. E aí você pode ser usado. Mas não tente fazer a obra de Deus, não tente ter autoridade em pecado. Não tem jeito. Não tem como Deus te usar. Deus não vai te ouvir. Porque você está em pecado. Então, peça perdão a Deus. Então,
aí você então se restabeleça. E aí você então vai ser usado por Deus. Amém? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, peça perdão a Deus. Deixa Ele te purificar, te perdoar. Então, vá e seja usado na autoridade do nome de Jesus. Amém? O que mais nós devemos saber? Nós devemos saber que nós somos mais do que vencedores. Veja, nós temos que nascer de novo, nós temos que saber que nós já nascemos de novo e que a autoridade de usar o nome de Jesus é para os filhos. Nós temos que saber que nós temos nossos pecados já foram perdoados. Nós temos que saber que nós somos justos, que o Senhor nos libertou. E nós temos que saber também que nós somos mais do que vencedores. Porque tem muita gente que é nascida de Deus, tem muita gente que está dentro das igrejas, que conhece o Senhor, mas que vive uma vida de derrota. Vive uma vida de derrotado. Então, nós temos que saber que, para usar o nome de Jesus, nós temos que saber que nós somos mais que vencedores diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 37, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos entender isso aqui. Tem muita gente que vive uma vida de derrotado dentro da igreja. As circunstâncias esmagam essas pessoas, impedem essas pessoas de agir em nome de Deus, agir em nome de Jesus. O inimigo, ele vem nos constranger, nos oprimir de diversas formas, através de enfermidades, através de acusação, de peso de culpa. Veja, a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de novo, aquele que já nasceu para o Senhor, aquele que tem seus pecados perdoados, aquele que é justo. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós devemos acordar para a autoridade que o Senhor dá, que o Senhor tem para nossas vidas, e deixar Ele nos usar. Por quê? Porque nada pode nos parar. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus fala no versículo 34, quem é que nos condenará? Quem é? É o inimigo ou o diabo? Se eu estou em Cristo Jesus, os meus pecados já foram perdoados, eu sou justo, eu nasci de Deus. Então o inimigo ele não pode vir contra mim e prevalecer, ele não pode me condenar. Ele não pode ir diante de Deus e me acusar diante de Deus, porque na medida que ele me acusar, o Senhor vai falar para ele, este é um filho meu, é um justo. Eu comprei ele pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ele tem autoridade para agir em meu nome. É o que a palavra de Deus está falando. Quem é que os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu e antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor está lá em cima, ao lado de Deus. Quando o inimigo vai nos acusar, ele fala, esse não, porque eu morri por ele. Esse não, porque eu comprei ele com meu sangue precioso. Esse pode usar o meu nome. Esse tem autoridade. Aí a Bíblia termina no versículo 37. Olha, em vez de viver uma vida de derrota, uma vida para baixo, o versículo 37 fala assim, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, quando você for orar por alguém, quando você for agir em nome de Jesus,
para abençoar a vida de alguém. Então você tem que saber o seguinte, que você é mais do que vencedor. Quando o inimigo vier te acusar, você não aceita. Eu falei a semana passada que eu estava expulsando um demônio de uma pessoa. E aí, num determinado momento ali da luta, da batalha espiritual, eu falava que a pessoa era de Jesus e o demônio falava que a pessoa era dele. E ali, eu, no meio daquela batalha, eu falei, olha aqui, demônio, olha para a cruz de Cristo. Olha lá para a cruz de Cristo. É lá na cruz de Cristo que Ele te venceu. Ele te derrotou. E Ele comprou essa vida aqui. Essa vida pertence ao Senhor Jesus. E quando eu falei isso aí, o demônio deu um grito, deu um urro e saiu. Foi expulso em nome de Jesus. Por quê? Porque ele não tem mais poder. Ele não tem mais poder. Mais uma coisa que eu queria ver com vocês. Nós devemos saber que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos autoridade, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é esse Santo dos Santos? É onde a presença de Deus está. Nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, em nome de Jesus. Compreende? Nós não podemos entrar de cabeça baixa, acabrunhados, temerosos. Não, nós podemos entrar com ousadia. Nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Quando nós formos ali usar o nome de Jesus, a autoridade que Ele nos dá, nós devemos saber isso. Nós devemos saber que nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, ali pelo sangue de Cristo, no nome de Jesus, porque o Senhor, Ele abriu esse caminho para nós, o Senhor Jesus abriu esse caminho para nós. Nós podemos chegar diante de Deus e pedir. Lembra do versículo lá, texto base da nossa noite, que fala assim, né? Se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Olha aqui, está falando que nós vamos pedir a Deus, nós nos dirigimos a Deus, né? Então, o que o escritor aqui de Hebreus está falando é que a gente pode entrar com confiança na presença de Deus e pedir no nome de Jesus, porque o Senhor nos deu isso, Ele abriu esse caminho para nós chegarmos até lá e pedir. E a Bíblia diz que o Pai vô-lo concederá em meu nome. O Senhor Jesus fala. Amém? Mais uma coisa que eu queria ver com vocês nessa noite. Nós sabemos, eu vou pular aqui o item E e o item F, porque a gente já falou, e eu vou pro item G. Olha, nós devemos saber que Jesus, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Eu vou falar o E também. Vou falar o E. Vamos falar. Vamos com calma. Vamos estudar isso com calma. Eu fico olhando o horário, eu fico preocupado com você, mas vamos com calma. Se não der para terminar hoje, a gente não termina. Vamos devagar. A Bíblia fala, então, no item F, nós devemos saber que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Vamos entender isso aqui.
Nós tínhamos, como eu falei, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas que nós somos justificados, nós somos pela graça do Senhor, né? Isso está lá em Romanos. Eu não coloquei no meu esboço, mas eu vou ler com você. Eu quero ler esse texto para vocês. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, que a Bíblia fala que todos pecaram. Então, nós tínhamos um escrito de dívida. Ou seja, nós éramos devedores. Nós tínhamos uma ficha enorme, que era contra nós. Éramos devedores. A nossa dívida era impagável, não tinha como pagar. Mas a Bíblia diz aqui, em Colossenses, capítulo 2, verso 14, olha o que diz a Bíblia: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Nós tínhamos um escrito de dívida impagável. A nossa dívida era impagável. Mas a Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, lá na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Lá na cruz do Calvário, que era prejudicial a nós. E ele removeu esse escrito de dívida e encravou lá na cruz do Calvário. Então, quando o inimigo, sabe, ele vem nos acusar, ele tem que saber isto. Nós temos que falar isso para ele, que o escrito de dívida foi cancelado, foi rasgado, a cédula de dívida que era contra nós, que era impagável, foi rasgada por Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, quando nós formos interceder por alguém, quando o inimigo nos acusar de alguma coisa, nós temos que saber que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi removido, cancelado na cruz do Calvário. Nós devemos saber, meus amados irmãos, que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, também diz algo para nós importante, para sabermos a nossa condição diante de Deus, para usar o nome de Jesus. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles, e fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. Olha, então nós devemos saber isso, que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, destruiu o próprio inimigo das nossas almas. Amém? Terceiro ponto que eu queria ver com vocês nessa noite, e aí a gente para. Já temos um horário um pouco avançado, eu não quero cansar vocês. Terceiro ponto que nós devemos saber. Nós devemos saber que nós temos poder no nome de Jesus contra o diabo. E nós lemos que o Senhor cancelou todos os nossos pecados, a escrita de dívida que era contra nós, lá na cruz do Calvário. E o versículo 15 de Colossenses 2 diz algo para nós. Diz que Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. Veja que a palavra de Deus fala aqui que o Senhor Jesus despojou, esvaziou o poder dos principados e potestades.
Jesus humilhou esses poderes publicamente na cruz do Calvário. Levou esses poderes, esses principados e potestades, prisioneiros, em um desfile público de vitória. Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando o exército romano, subjugava uma cidade, ele pegava aqueles prisioneiros e ele fazia um desfile pelas ruas com aqueles prisioneiros acorrentados para mostrar para as demais pessoas que o Império Romano tinha chegado, que o poder deles tinha chegado. E ele fazia isso para humilhar aqueles prisioneiros. Pois foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário com o inimigo, com as potestades. Olha só, Jesus pegou todos eles, acorrentou eles e os expôs publicamente. Diz a palavra de Deus aí em Colossenses, que Jesus despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E nós temos que saber isso, que a autoridade que o Senhor Jesus nos dá de usar o nome dele, que o inimigo foi derrotado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Por isso nós temos que saber essa condição de estar em Cristo Jesus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando a gente fala que nós temos poder e autoridade de usar o nome de Jesus para orar pelas pessoas, para expulsar um demônio, para ministrar a cura, para pregar o evangelho, nós temos que saber que o inimigo não tem poder contra nós, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ou seja, do que ele. Ele não tem poder sobre nós. Nós temos que saber isso. Amém? Faltam 2 pontos, nós já encerramos. A semana que vem a gente continua, ok? Um pouquinho de paciência, peço. Então nós temos autoridade sobre espíritos imundos. Em Marcos capítulo 6, verso 7 diz assim: Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia nos chamou, a Bíblia diz que Jesus nos chamou e nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. Nós temos autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. Amém? Certa oportunidade eu estava na casa de uma pessoa e eu estava com meu pai e nós estávamos conversando lá na sala e a pessoa falou: nossa, eu estou vendo como se fosse um véu aqui na minha frente. Eu falei: véu? E aí eu já fiquei meio esperto. E aí quando nós começamos a orar, o demônio se manifestou. E ali nós expulsamos o demônio em nome de Jesus daquela vida. Por quê? Porque nós temos esse poder no nome de Jesus, porque nós sabemos que ele já é derrotado, que aquele que está em nós é maior do que eles. Então os demônios, eles se submetem a nós pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua falando sobre o uso do nome. O uso do nome. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos continuar os nossos estudos. Eu espero que esteja sendo bênção na tua vida e que você esteja aprendendo. Porque o intuito do meu coração é para que você aprenda com a palavra de Deus e a ter fé e ter autoridade
de usar o nome de Jesus. Eu espero que você esteja aprendendo como igreja do Senhor. Amém? Para que você não se conforme com as situações. Muitas vezes nós nos acomodamos com determinada situação, mas que o Senhor não quer que nós nos acomodemos. Então, a minha oração e o meu objetivo é para que você acorde, desperte para esse lado espiritual. E que você não aceite muita coisa que o inimigo vem jogar na nossa vida, muito lixo que ele vem jogar na nossa vida ou na vida das pessoas. Mas que você seja uma bênção, que você seja usado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que você aprenda a usar o nome dele e eu creio que você vai ser uma bênção, a igreja do Senhor vai ser uma bênção. Vamos orar a Deus. Temos alguns pedidos de oração aqui. Eu queria orar em concordância. Vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo? Em concordância. Concorde com a minha oração. Amém? Quero ver aí nos comentários você concordando com a minha oração. Vamos orar na autoridade que o Senhor nos dá, de usar o nome dele, em concordância. Vamos orar então. Amém. Senhor, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, rica, que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu peço para que o Senhor venha trazer revelação à Tua igreja, essa revelação incrível que nós temos, ó Pai, de ter essa autoridade de usar o Teu nome, essa autorização de usar o Teu nome, Senhor. Não de uma maneira, ó Pai, corriqueira, não, Senhor, mas de uma maneira séria, uma maneira, Senhor, que vem diretamente do Teu coração. Traga revelação à Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da Andréia. Eu oro para que o Senhor traga cura, Senhor, sobre a sua coluna. Ali, Senhor, ali no nervo ciático, ali ó Deus, aonde está a enfermidade, aonde está ali o problema na coluna da Andréia, Senhor. Que ela está precisando de uma cirurgia, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode curá-la, Senhor, independente da cirurgia, Senhor, porque Tu és poderoso. Então, Senhor, eu quero que o Senhor coloque as Suas mãos sobre a sua coluna nesse momento, a coluna da Andréia, Senhor. E o Senhor, ali, em nome de Jesus, Senhor, traga cura física, Senhor, para a sua coluna, que a sua coluna se desinflame, Senhor. Que, ó Deus, ela possa, ó Deus, receber cura física, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes como agir, meu Pai. Se ela tiver que passar por essa cirurgia, Senhor, então nós oramos para que o Senhor use a mão dos médicos, de todos aqueles que tiverem que cuidar do físico dela, e que ela, Senhor, seja curada, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós intercedemos pela vida dela, Senhor. Traga alívio, Senhor, sobre o seu físico, Senhor. Sobre a sua coluna, Senhor, que está inflamada. Em nome de Jesus, Senhor. É sério isso, Senhor. É sério. Ela pode ficar paralisada das pernas, Senhor. Então, Pai, não permita que chegue isto na vida da Andréia, Senhor, mas que ela receba a cura. Em nome de Jesus. Nós ministramos isso mesmo à distância, Senhor. Tu podes curá-la, Senhor. Tu podes colocar as Suas mãos que saram, que curam ali e pode ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero também interceder, Senhor, pelo Cícero José, que está com Covid, Senhor, está na UTI, Senhor. Oh, Pai querido,
Senhor, eu quero te pedir para que o teu Santo Espírito vá até o José nessa hora, o Cícero José, Senhor. E ali naquele leito de UTI, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa curá-lo. Que o Senhor possa vir com uma unção de cura, Senhor. Da Covid, meu Pai. Senhor, meu Deus. Traga, Senhor, restaure os seus pulmões, Senhor. Restaure, Senhor, as vias, Senhor, respiratórias, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ali, Senhor, restabelecer o seu físico. Crie anticorpos, Senhor. Renove, Senhor, o pulmão, Senhor. Em nome de Jesus, nós ministramos a cura, Senhor, nesse momento sobre a vida do Cícero José, Senhor. Ó, Pai, nós queremos também orar, Senhor, pelo Edismar Menezes, Senhor, que a mãe dele está angustiada, Senhor, por ele. Meu Deus, eu não sei, Senhor, do problema que acomete o Edismar, Senhor Menezes. Mas eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, Senhor. Tira toda a angústia do coração da sua mãe nesse momento. Nós entregamos a vida, Senhor, do Edismar na tua presença, Senhor. E queremos, Senhor, interceder pela vida dele. Eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Então, Senhor, vem sobre a vida do Edismar, Senhor, e muda, Senhor, a situação. Muda a história dele, Senhor. Tira toda a angústia do coração da sua mãe. Traga, Senhor, paz, Senhor. Traga, Senhor, ó Deus, ali alívio, Senhor, ao seu coração. Nós entregamos a vida do Edismar, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Senhor irá agir na vida desse jovem. Em nome de Jesus, Senhor. Pai eterno, eu também quero orar, Senhor, pela Regina, Senhor, Perboni, que irá fazer uma nova cirurgia, Senhor. Meu Deus, eu quero, Senhor, orar, Pai, no nome de Jesus, para que haja cura física, Senhor. Cura ali, Senhor, toda infecção, Senhor. Toda a enfermidade, Senhor, que acomete, Senhor, o físico da Regina Perboni, Senhor. Que seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Que ela não venha, Senhor, a ter parte nenhuma do seu corpo amputada, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos repreender essa enfermidade, Senhor, que está sobre o seu físico nessa hora, Senhor. Que ela receba saúde física, Senhor. Traga equilíbrio, Senhor, ali, Senhor, nas veias, Senhor, no sangue. Meu Deus, cura ela, Senhor. Cura a vida da Regina Perboni, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a vida dela em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado por terem orado comigo. Obrigado por terem concordado. Cremos na cura do Senhor Jesus. Dá uma palavra de ordem para vocês. Nós estamos ainda sem nos reunirmos presencialmente. Muito embora o nosso governo do Estado de São Paulo tenha permitido o retorno de 25% das reuniões, eu não vou abrir os cultos nesse momento. Nas 24 horas morreram mais 3.472 pessoas por essa doença. E eu não vou abrir. Agora em maio ainda nós vamos permanecer dessa forma. Até que esses níveis diminuam, porque a minha preocupação é com você, é com a tua saúde física, é para que o Senhor te livre. A reunião no presencial não deixa de ser uma aglomeração, e nós precisamos parar a transmissão desse vírus.
Então eu creio que mais um mês, eu creio que esses níveis cairão. Nós oramos para isso, para que essa doença seja repreendida no nome de Jesus. Para que essa doença ela seja extirpada. E até lá, eu creio que os índices eles cairão e nós podemos então ali voltar com mais tranquilidade. Eu espero que você entenda esse meu posicionamento. Eu peço para que você continue congregando nos cultos online, se relacionando com a nossa igreja. Não deixe de congregar. Você pode assistir outras pregações, pode assistir outros cultos, mas não no horário da tua igreja. No horário da tua igreja. Seja fiel com a tua igreja, ok? Não deixe de congregar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse meu recado, concorde comigo, ore pelas nossas vidas, ore pela vida da igreja e que a gente continue sendo igreja, realmente. A igreja não é a reunião física lá, apesar que é importante, não estou falando que não é, mas nós precisamos aprender a ser igreja de longe também, tá bom? Precisamos aprender a se relacionar de longe, através de Facebook, do Instagram, de uma ligação. Aprenda a ser igreja. A igreja não é só se relacionar presencialmente. Faz uma ligação para o teu irmão, vê como é que ele está. Cutuca ele lá no WhatsApp. Pergunta com ele como é que ele está. Vamos aprender a ser igreja, abençoar uns aos outros sem estar presencialmente. Vamos esperar diminuir esses índices. E aí, com mais cautela, com mais tranquilidade, a gente volta a se reunir. Vai passar em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Deus abençoe a tua vida. Amo vocês em Cristo Jesus.